essa com o Black Alien tá pica. Cachimbo da Paz 2 tá pica. Valeu. Mas a do Black Alien tá mais pica, eu achei, cara. Cara, tá difícil pra mim, porque eu gosto de todas. O processo são 12 faixas que saíram, um álbum novo há uma semana, né? Foi sexta, uma semana e pouco. E eu gravei com maior calma, como sempre, né? Ultimamente, mais ainda, não tenho gravadora, a gravadora é minha, não tenho um prazo, não tenho a necessidade de lançar um álbum. Eu quero fazer até eu ficar satisfeito. Já ouvi isso antes. Só que aí a gente também já sabe que isso tem um lado ruim. Primeiro, né? é o primeiro independente? Não, o último álbum que eu lancei faz 11 anos, depois foi só single. Sim. Mas aquele já era meu, né, da gravadora, Sem Crise. Me também passou por esse problema. A música Solitário Surfista eu já tinha feito... Tava pronta 2 anos antes do álbum. E eu, não, mas vou fazer o álbum. Vamos fazer. Só que eu vou fazendo a turnê, vou fazendo palestras, vou fazendo outras coisas. E o álbum é o momento que a gente fala, agora tá bom, quero lançar. E esse foi semelhante. O processo, eu vinha fazendo muitos singles desde 2013 pra cá. Chega, Tô Feliz, Matei o Presidente 2, Fé na Luta, Muito Orgulho Meu Pai, músicas muito importantes. Outras menos conhecidas que eu gosto muito também. Muitos singles mesmo, deve ter uns 15, 10 a 15. E eu não parei de compor, nem de produzir, nem fazer clipe. Mas álbum é diferente, né? Álbum é diferente. Por que o álbum é diferente? Tu quer contar uma história nele? Não é uma história, mas é... Por exemplo, se eu fosse lançar um single, escolher ali dentro dessas letras que eu estava fazendo nesse período agora, depois da minha última, que foi Patriota Comunista, eu guardei tudo para fazer o álbum. Se eu fosse escolher uma, eu ia ter que ver qual era o assunto que eu queria falar, mas eu já estava com tanta coisa para dizer que eu acho que eu não queria destacar uma só. Entendi. É mais ou menos isso. E também porque eu acho que nós, como ouvintes, nos adaptamos ao longo dos anos ao fim do CD físico, do disco. Não é o fim total, né? Mas ao fim da era do disco físico. E no começo foi muito daquela velocidade de ouvir os singles e ninguém dava tanta atenção para uma obra completa de um álbum digital. Naquele momento eu senti isso e preferi fazer singles por isso. Mas eu notei que nos últimos anos, bem recentes, as pessoas começaram a revalorizar o álbum. E isso me ajudou a tomar essa decisão. Agora eu vou fazer o meu álbum, meu 9º álbum, finalmente, fazer caprichar e tal. Mas é difícil para mim escolher quais faixas eu prefiro. A construção dele eu até descartei umas para chegar nessas mesmo? 12, assim. São as que eu gosto mesmo. Então já tenho umas guardado pro próximo, Tem isso? para mexer ainda com calma nos detalhes que eu ainda acho que podem melhorar. Ainda tem umas 2 ou 3 que dá para reaproveitar, assim. Sempre Mas de quando tu decidiu fazer um álbum, a construção dele levou quanto tempo, cara? Cara, eu posso contar, eu nem lembro qual foi a data, mas esse Patriota Comunista, uma letra ali pós-Covid, uma música ali que na saída da pandemia eu lancei, não sei exatamente quando. Então imagina que dali eu já estava escrevendo Cachimbo da Paz 2, eu já poderia fazer, próximo single, Cachimbo da Paz 2. Não, mas eu fui guardando as ideias, fui elaborando, lapidando. É um bom exemplo essa faixa. O Cachimbo da Paz 2 eu fiz a letra, chamei o Lulu, fazendo a letra ainda, né? Mas chamei o Lulu e falei, cara, o que você acha? Ele poderia falar, pô, não, cara, não vamos mexer nisso, não. Mas pelo contrário, ele falou, bora, então vamos embora, vamos fazer. E fez um refrão à altura do Maresia, que não era fácil, assim, o cara trazer uma ideia que teve a mesma função de trazer uma suavidade, uma coisa gostosa. É verdade. E ele foi super bem no refrão, já fiquei mais seguro e tava com a minha letra. Quando veio a hora que eu tô ressuscitando, tem que ressuscitar o personagem principal que mataram na prisão. Aí que veio assim, preciso de um pajé, de um xamã. E aí lembrei do xamã, rapper, que eu já queria fazer alguma coisa com ele. Quando fosse a oportunidade, a gente já tinha feito coisa na pandemia, assim, um show no drive-in, umas coisas assim. E aí, pô, o xamã é o xamã. Aí ele veio, só que ainda teve um processo de lapidação demorado. Uma faixa que eu estou te dando esse exemplo aí. A letra ainda tinha lá o termo índio no começo, quando eu botei, porque eu citava da própria música índio, chegou, sei lá, tinha meio que um sample, assim. O xamã já me deu o toque, vamos tomar esse cuidado, porque eu estou envolvido mesmo com a comunidade indígena com mais frequência, e é a parada que a gente ouviu falar, que era para parar de usar certos termos,
é séria mesmo. Isso lá atrás, né? Agora Os a gente já próprios sabe indígenas falam isso. que é para evitar o termo tribo e a palavra índio, porque pode ser entendida como uma redução da diversidade que existe, das etnias que existem, de tantas etnias e tantos povos. E tribo é melhor usar aldeia, dependendo do contexto, porque leva para uma coisa muito ancestral e que pode ser vista como um lado pejorativo. Porque ser ancestral eu acho foda, né? Mas tem uma visão preconceituosa que pode pegar uma carona nesses termos aí. Então a gente mexeu ali um detalhezinho da letra. Quando eu fui regravar uma frase ou outra da letra, eu decidi que o meu flow estava muito tranquilinho contando aquela história e virou outra coisa. Aí eu fui com outra pegada. O beat tinha 2 caminhos. Um era boom bap com uma linha de baixo tocada e o outro uma tentativa assim mais trap, mais misturada, que ainda estava batendo na trave ali. A gente não estava tão satisfeito. E esse aqui era gostoso, mas era mais a moda antiga. E a gente estava quase desistindo desse caminho para ficar com o mais antigo. Quando a Gabi, minha mulher, falou, cara, vocês podem experimentar uma coisa mais moderna, vai ficar foda. Não vai nessa onda não, pô. Tenta surpreender, insiste ali. Aí eu, mas esse aqui também tá bom. Ela, não, mas vai naquela, insiste, fala para fazer de novo, faz do zero. Aí, cara, botou a pilha importante e a gente achou esse beat com o Kevin, que é o produtor do álbum, né, entre outros que colaboraram. Então essa música é um bom exemplo de como fazer um álbum com mais tempo tem as suas diferenças. Não que eu não seja caprichoso, detalhista num single, mas é diferente. E aí, eu não soube te responder mesmo assim. Quanto tempo durou o álbum? Mas eu entendi. Só por isso aí que você está falando, dá para sacar que é um processo caprichoso mesmo. É um processo cuidadoso para ficar do jeitinho que tinha que ficar. Então, suponho que saiu do jeitinho que você queria. Fazer um álbum, entendeu? Quando eu tinha contrato com uma gravadora, no começo da carreira, até bem, sei lá, quantos discos, eu parava a turnê e era assim, primeiro fazia algum tempo de pré-produção, muitas vezes, por exemplo, com o amigo André Gomes, meu amigo, parceiro até hoje, produziu uma faixa desse álbum, mas eu ia lá no estúdio home studio, fazia, compunha, pensava e tal. Aí depois, quando ia alugar um estúdio maior, era assim, contado, 3 meses, pá. Entendi, Lockout do estúdio. Às vezes era lockout 24 horas, tudo só nosso. Mas aí era para fazer o disco naquele período. Agora, para mim, é o oposto. Eu vou fazer os shows, eu não paro a turnê. A turnê que eu estava fazendo era 25 anos do álbum Quebra-Cabeça. A turnê foi ótima, a gente viajou bastante. Portugal toda hora, foram para outros países também, fomos para outros países. E aí, estúdio, vamos marcar. Quando é que vem? Daqui a uma semana. Volta quando? Pô, aí vai uma semana, faz um dia. Na outra faz 2 dias. Na outra volta um dia. Na outra o cara também lá não pode. Esse disco foi assim. Não sei se é o ideal, mas para mim foi bom. E por isso demorou bastante. Inclusive, assim, eu tô falando do estúdio Malibu, mas tinha lá, com o Papatinho, outras ideias que a gente deixou. E vamos ver aquelas ideias e tal. O André Gomes, como eu já citei, tinha outra. O DJ Kaique me mandou um beat de São Paulo, esse foi à distância mesmo. O Sam The Kid, de Portugal, mandou um beat à distância. E o Dre, beatmaker, já que eu já falei dos produtores todos que colaboraram, o Dre foi essencial, que é o meu DJ. Agora eu estou com o Chris também, que é o Chris Rock, é DJ na nossa estrada, mas não é aquele que levou o tapa do Will Smith, é outro, melhor, é outro cara.